Fala galera, tudo bem com vocês aí no nono ano? Estamos aí para mais uma aula, né? Daqui a pouquinho vocês estão de volta aqui na escola. Estamos todos preparados para receber vocês com a maior segurança, com o maior cuidado com vocês que vocês merecem ter, certinho? Mas enquanto isso, vamos continuar aqui gravando, né, essas aulas e mantendo os links através das lives para a gente se comunicar e ter vocês terem contato e acesso com material de qualidade, com aula de qualidade, para que vocês não se sintam tão desafortunados assim, né? Tudo bem? Vamos lá então? Vamos pegar e hoje nós vamos continuar a falar de América Latina, beleza? América Latina. Tranquilos? Tudo bem? Na América Latina, não é? E vamos falar do chamado urbanização da América Latina. Então vamos dar uma analisada aqui nesse tema, que vai cair em prova, com certeza, né? Prova já na semana que vem. Pessoal, olha só que tranquilo, que básico e que bacaninha. A primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: a América Latina, apesar de ser pobre, né? A América Latina, apesar do subdesenvolvimento econômico, certo? Lembra que subdesenvolvimento econômico pode vir assim, ser pobre economicamente falando, certo? Apesar disso, possui estrutura social moderna, certinho? Quando eu digo que possui estrutura social moderna, você vai o quê? Você vai pegar essa expressão e vai o quê? E vai dizer que a principal representante dessa estrutura social moderna é justamente o quê? Que a maioria das pessoas, a maioria da população vive em cidades, certinho? Beleza? Então você vai ter o que? Você vai ter uma região, América Latina, urbanizada, certo? Beleza? Cuja maioria da população, ela o que? Ela vive na cidade. Olha, a estrutura social é moderna. Isso não quer dizer que o país é moderno. Muitas vezes não, né? Mas na maioria das vezes você vai dizer o seguinte: não, sim, a estrutura econômica, mesmo sendo pobre, ela é moderna e reflete na sociedade moderna. Ou às vezes você vai dizer assim: olha, o país é pobre, tem estruturas de país realmente muito pobre, mas por causa desse aspecto aqui, a maioria das pessoas vivem nas cidades, certinho? Então, olha só, então é uma região mais urbanizada do que ruralizada, né? Porque a maioria das pessoas vivem nas cidades. Aí você vai pegar e vai dizer assim: qual que é o motivo? Gente, depende do país. Então você tem inúmeros motivos. Você tem vários motivos. E aí você pode falar de cada um deles. Por exemplo, tem país em que a maioria das pessoas são urbanas. Por quê? Porque olha só que facinho. Porque a economia é moderna também. Uma economia industrializada.
Então você tem o quê? Você tem um país que tem uma economia industrializada, ou seja, uma economia moderna. Isso reflete para que ocorra o êxodo rural de uma forma natural. Porque quando você tem um desenvolvimento de indústria, são atividades tipicamente urbanas que estão se desenvolvendo. Então, no imaginário da pessoa, no imaginário da população, é o lugar que tem mais oportunidades e as pessoas vão para as cidades. Certinho? Esse é o caso, por exemplo, dos 3 grandes países industrializados da região. É o caso do Brasil, apesar do Brasil ser muito grande e ter outros fatores também, mas no geral ele sempre é lembrado a partir disso. A Argentina, certo? E o que? E o México. Pronto, temos aí um país industrializados. Tem outros países em que a urbanização ela é resultado de uma anomalia social, ou seja, é resultado da desigualdade social, certo? É facinho, né? Sim. E aí o que você vai pensar? Você vai pensar assim: qual que é a desigualdade ou anomalia social mais proeminente? É a chamada concentração de terras, concentração fundiária, certo? Isso daí acaba gerando uma expulsão das pessoas do campo. Por quê? Porque o campo não dá acesso ao pobre à sua condição de produção, né? O campo, a economia, ou a estrutura, não dá acesso a terras ao pobre. Então isso está presente, inclusive aqui no Brasil também, certo? Eu vou até colocar aqui que em muitas partes do Brasil esse é o fator de urbanização, o Brasil, e também, né, tem o quê? Tem outros países, principalmente da América Central, né? A Colômbia e por aí vai, certinho? A Colômbia também tem esse problema e por aí vai, certo? Beleza? Tem outros motivos? Sim, temos outros motivos. Temos países de serviços, né? Praticamente de serviços. Esse serviço se concentra em atividades urbanas, como por exemplo o Panamá e o seu serviço portuário, não é? Tem até país, se for uma questão mais aprofundada, que não é o caso de vocês, que a própria política de Estado incita a urbanização, como por exemplo na Venezuela, em que as políticas de assistência ao pobre têm como pré-requisito viver nas cidades. Então as pessoas pobres do campo foram para as cidades para ter acesso a, vamos dizer assim, verbas, né? Ter acesso à ajuda econômica do próprio Estado. Certinho? Mas isso daí é uma questão que fica para depois, para mais tarde, quando vocês estiverem no ensino médio, daqui a pouquinho, né? Certinho? Viu como que é fácil? Viu como é tranquilo? Você pode pensar assim: qual foi o momento de maior urbanização? Qual foi o momento? Qual foi o período de maior crescimento das cidades? Urbanização. Aí, meu filho, muito fácil, muito fácil. Você vai dizer assim: entre 1950 e 1990, quando a região estava passando por processo de modernização da economia. Certinho? Beleza? Modernização da economia. Só que eu falei para vocês que modernização da economia é justamente o processo de industrialização que começou a acontecer. Então você vai poder fazer isso, olha, pega o asterisco aqui e lembre disso daqui, certo? Que vai representar o período de maior urbanização da região. E o resultado disso, os efeitos dessa urbanização na América Latina foram vários.
Primeiro, surgiram grandes metrópoles, né, nesta região, inclusive megacidades, que são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, como São Paulo e a cidade do México. E você vai começar a ter graves problemas urbanos, E os problemas urbanos apresentados vão desde falta de moradia, falta de emprego, porque não tinha emprego para todo mundo que chegava na cidade, era muita gente, falta de emprego, que mais? Quando você tem falta de emprego, você tem problema com violência, principalmente no quesito patrimonial, e falta de saneamento básico, certo? Lembrando que a água é um dos focos de doenças mais importantes. Falta de saneamento. Viu que fácil, gente? Viu que simples? Pronto. É isso que você tem que saber. É bastante tranquilo. Tudo bem? Próxima aula, a gente continua falando de mais América Latina. Um abraço.